meus queridos, tudo bem com vocês? Bem-vindos à nossa aula de Geografia, a aula do 7º ano. Nós estamos hoje na aula de número 15. Eu sou a professora Flaviane e não deixem de ter em mãos os materiais para vocês irem anotando ao longo da nossa aula. Isso vai auxiliá-los a fazer as atividades depois. Vamos começar? Hoje a gente vai conversar um pouco sobre diversidade étnica, religiosa e cultural, porém a nível regional e local. Vocês lembram que na aula passada a gente conversou sobre isso a nível nacional, a nível de Brasil. A gente englobou, o Brasil como um todo. Hoje a gente vai diminuir um pouco a nossa escala, vai ser regional e local. Qual é o nosso objetivo? Reconhecer a diversidade étnica, religiosa e cultural presente no estado de Santa Catarina e também aqui na nossa cidade de São Bento. Então, só relembrando o que a gente já tinha visto na semana passada, o Brasil é um país com grande diversidade, sendo ela étnica, que é a miscigenação, essa mistura de várias etnias, de vários povos que formaram o que a gente tem hoje como sendo o brasileiro. Em função dessa miscigenação, dessa mistura, fruto de vários processos migratórios, encontramos em nosso país diversas religiões. A diversidade cultural se refere aos diferentes costumes de uma sociedade. Então, essas migrações que ocorreram aqui no Brasil trouxeram pessoas com costumes, e esses costumes foram inseridos aqui dentro do nosso país, e hoje em dia a gente tem tudo aquilo que a gente já viu na nossa aula passada. Então, agora vamos diminuir a nossa escala, vamos a nível regional aqui. Santa Catarina é a mistura de etnias indígenas que já habitavam aqui a região antes da colonização, assim como aconteceu no Brasil como um todo, e das etnias europeias, que começaram a migrar aqui para a região com a chegada dos portugueses ao Brasil, além dos negros escravos que foram trazidos à força. Então, tem essa mistura, assim como no Brasil como um todo. Quais eram os índios? Foram os índios das etnias Caiagangue, Guarani e Xoleng que estavam aqui presentes. Os europeus foram os portugueses, alemães, italianos, em menor número, açorianos, poloneses, ucranianos, holandeses, austríacos, japoneses, entre outros. Lembrando aqui que os japoneses não são europeus, eles são asiáticos, mas eles entram aqui nessa leva de migrantes que vieram aqui para a nossa região. Aqui o mapa da colonização. Vocês já viram esse mapa em outras aulas, então só para a gente relembrar. Então, cada cor aqui indica um tipo de colonização que a região teve. Então, só para vocês relembrarem aqui essa grande miscigenação, essa grande mistura de etnias que ocorreu aqui no nosso estado. Os alemães, eles se mantiveram afastados durante décadas dentro das suas próprias colônias, mantendo pouco contato com o resto da população brasileira, no resto da população aqui que estava no estado de Santa Catarina, no caso. Como resultado, esses alemães, mantiveram seu idioma e hábitos intocados, sem adquirir influência, vindas de fora. Então, porque eles se mantiveram fechados ali nas suas próprias colônias, eles não adquiriram hábitos vindos de fora, vindo de outras etnias, por exemplo. A migração italiana foi a maior corrente migratória já acolhida por Santa Catarina. Então, os italianos foram os que mais vieram aqui para o estado de Santa Catarina. Os imigrantes poloneses desembarcaram em Itajaí e formaram a cidade de Brusque. Conforme pesquisa de autodeclaração do censo de 2010, assim como a gente viu, lembra a pesquisa de autodeclaração do Brasil todo, agora aqui de Santa Catarina, no ano de 2010. 83,85% dos catarinenses se declararam brancos, 12,61% pardos, que é a mistura de negros com os brancos ali, 2,86% pretos ou negros, como a pessoa preferir se identificar, 0,41% de amarelos e 0,25% de indígenas, além daqueles que não se declararam,
E segundo uma pesquisa do ano de 2013, a composição genética, então as origens, né, de Santa Catarina é a seguinte: 79% de sangue europeu, 11% de sangue africano e 8,9% de sangue indígena. Então, essa é a composição genética da população catarinense. Quanto a aspectos religiosos, o nome do estado, né, já faz alusão à religião de maior predominância aqui, que é a religião católica, e homenageia, né, a santa padroeira do estado, que é Santa Catarina. De acordo com o censo de 2010, o censo do IBGE, sempre que a gente falar de censo, a gente está se referindo às pesquisas do IBGE, tá? O censo demográfico ali do IBGE. A população de Santa Catarina é formada por católicos, né, que são a sua maioria, 73%. Depois a gente tem os protestantes ou evangélicos, 20%. Espíritas ali, quase 2%. E daí vem ali algumas outras religiões. Então ali os católicos, os protestantes e evangélicos são os cristãos. E as outras religiões ali, né, vêm de outras religiões mesmo. Aqui a gente tem alguns exemplos dessa tradição ali religiosa, né, católica religiosa. Então aqui a gente tem uma igreja ucraniana, de rito ucraniano, na cidade de Iracema, que recebeu uma leva bem grande, né, dessa etnia, desse povo ucraniano. São Bento também tem alguns descendentes, Mafra, algumas regiões aqui do norte a gente tem. Depois a gente tem uma igreja italiana aqui em Nova Trento. Então, são as várias etnias que vieram para cá com os seus costumes. Então, aqui a gente pode ver, em questão de arquitetura, né, a diferença das igrejas, mas ambas são de rito católico. A origem da cultura de Santa Catarina se encontra nessa diversidade, né, que é resultado da presença dessas várias etnias ali, né, portugueses, alemães ali, italianos, né, que trouxeram, né, essa enorme bagagem cultural, como a gente já conhece um pouquinho sobre isso. Esses povos são caracterizados pela importância das suas tradições, né, da sua população, festividades religiosas, que foram bem importantes para a formação da cultura do nosso estado. Então, esses povos vieram para cá e com eles trouxeram sua cultura, sua alegria, festividades, datas santas. Então, tudo isso formou, né, a nossa população hoje de Santa Catarina. Os casarões portugueses, aqui a gente já está falando de arquitetura em si, que também é bem marcante, é um aspecto bem marcante cultural. Os casarões portugueses, aqui, ó, como por exemplo aqui, ó, casarões portugueses no litoral, arquitetura em estilo Eixamel, no Vale do Itajaí, no norte, a gente tem aqui na estrada Dona Francisca, esse tipo de arquitetura aqui, as tradições italianas aqui no oeste, então construções em pedra, então tudo isso faz parte da cultura catarinense. Há conjuntos históricos que representam outras etnias que também participaram, né, um pouco em menor escala aqui da formação, né, do nosso estado. Por exemplo, a cidade de Três Itilhas, que foi fundado por austríacos, né, vindos da região de Tirol, e parece, né, uma cidade de saída dos Alpes. Tanto é que Três Itilhas é conhecida como a Tirol brasileira. Outros dois grupos que contribuíram também são os poloneses e os ucranianos. Vieram em menor leva, mas também essa questão arquitetônica é bem marcada. Então, aqui, ó, Três Itilhas, né? Aqui, a Tirol brasileira. A questão aqui dos poloneses também, né? As manifestações culturais e artísticas aqui no estado demonstram essa diversidade dessas correntes migratórias, né? Ao longo do ano, municípios, né, de todas as regiões aqui de Santa Catarina têm festas típicas, né? Seja para celebrar essa cultura dos colonizadores, né, agradecer a eles por terem vindo e colonizado aqui a nossa região, como também para apreciar a gastronomia, que também tem a ver com essa questão colonizadora, que gastronomia também é um ponto importante de cultura, de repassar, porque a gastronomia ela é passada de geração em geração. Então, algumas das festas, festa pomerana, a Osterfest, Winterfest,
Encanto, Tretino em Nova Trento, Marejada em Itajaí. Essas festas aqui, ó, a festa pomerana, né, que são tradições germânicas, a Osterfest, que é a celebração da Páscoa também, uma tradição germânica, o Winterfest em Jaraguá, tradição germânica também, Encanto Trentino, que é uma tradição ali com origens italianas, a Marejada em Itajaí, que é uma festa açoriana, né, festa do pescado. Então aqui, ó, alguns exemplos, Pomerode aqui com as coisinhas de Páscoa, a Marejada, aqui ó, as danças açorianas. Depois a gente tem a Fena Ostra, em Florianópolis, que também é de cultura açoriana, a Fena Reco em Brusque, né, que tem as bandinhas alemãs, a Oktoberfest, que é a maior e a principal, eu acredito que o Brasil inteiro conhece, né, que é a maior festa alemã aqui da América do Sul, tirando a Oktoberfest original, lá na Alemanha, a de Blumenau é a maior que tem, a segunda. Essa aqui é a Weihnachtsmarkt, que é o mercado de Natal em Ibirama. Perdão se eu falei errado, eu não falo alemão, gente, me desculpem. Então, uma celebração também, é uma tradição germânica. A Anima Italiana de Rio do Sul, né, que é dos colonizadores italianos. Então, aqui é o Oktoberfest, a Anima Italiana aqui. E agora a gente vai vir para a diversidade local, que é a nossa cidade de São Bento do Sul. Áustria, Bavária, Prússia, Polônia, Saxônia, Tchecoslováquia e mesmo também brasileiros, né, eram países de origem dos primeiros habitantes de São Bento do Sul. Então é bem diversificada aqui as etnias aqui de São Bento. Trouxeram suas histórias, lembranças, né, suas línguas, né, a sua cultura, a intenção, né, a interação cultural, as tradições do espírito empreendedor desses povos que vieram para cá, fazem hoje de São Bento a terra dos móveis, da cidade, da música e do folclore. Assim como a maioria colonizadora do estado de Santa Catarina, São Bento contou com as influências da religião católica em sua formação, fato que predomina ainda atualmente. Então, a maioria religiosa aqui em São Bento do Sul é a católica. A gente tem aqui também algumas festas, a Schlagfest, a festa italiana, que é localizada lá em Serra Alta, e a Winterstammfest, que é a festa da amizade. Então é isso, gente. Hoje a gente conheceu um pouco mais essas questões culturais aqui do nosso estado, da nossa cidade, né? Não deixem de revisar as aulas, não deixem de fazer suas atividades. E nós nos vemos na nossa próxima aula. Tchau, tchau!